Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos a esta atividade. Eu sou o professor Almir. Hoje nós vamos falar sobre robótica. Nós vamos discutir qual a importância ou qual a necessidade desse recurso dentro da educação. Tudo bem? Antes de a gente começar a falar efetivamente de robótica, nós vamos falar um pouquinho sobre a minha formação e sobre a minha atuação. Tudo bem? Vamos lá então. Eu sou o professor Almir, formado em licenciatura em informática pela Universidade do Estado do Amazonas, em 2008. Fiz especialização em informática na educação, em 2009, pelo Instituto Federal do Amazonas. E também fiz especialização em metodologia do ensino superior pela Universidade Newton Lins, em 2012. Recentemente terminei o mestrado profissional em ensino tecnológico, também pelo Instituto Federal do Amazonas. A minha formação e atuação profissional, eu sou professor efetivo do Núcleo de Computação da Universidade do Estado do Amazonas, atuando principalmente no curso de licenciatura em computação. Atualmente, estou coordenador do curso de licenciatura em computação e as minhas atividades de pesquisa são centradas dentro do grupo de estudos em robótica na educação, o grupo chamado GER. Vamos ao que interessa, vamos falar então sobre robótica. Mas antes de mais nada, seria interessante nós termos uma dimensão da sociedade que nós estamos vivenciando atualmente. Afinal, que sociedade é essa que nós estamos vivenciando atualmente? Talvez vocês já tenham parado para pensar que muitas tecnologias atuais têm impactado diretamente a vida da sociedade. Nós vemos aí o exemplo do caixa eletrônico, da realidade virtual, os relógios inteligentes, a telefonia móvel, os smartphones, os livros digitais, os leitores de livros digitais, a própria inteligência artificial. Talvez essas tecnologias atualmente não sejam mais um mistério para as pessoas que vivem na sociedade do século XXI. Essas tecnologias, de certo modo, já foram incorporadas no dia a dia da sociedade do século XXI. Mas, ao longo do tempo, nós podemos perceber que o ser humano foi modificando o modo de lidar, o modo de viver, o modo de conviver em sociedade. E aí nós temos alguns exemplos de coisas que foram mudando ao longo desses anos. Por exemplo, o ato de ir ao caixa eletrônico hoje, antigamente você tinha que ir, como a gente chamava, na boca do caixa para efetuar um saque, para consultar a quantidade de dinheiro disponível na sua conta bancária, ou até mesmo efetivar uma transação bancária. Então a gente mudou um pouquinho a forma de lidar com essa situação ao longo dos anos. E, de certo modo, isto foi certamente impactado pelas mudanças advindas da utilização do computador, da utilização da internet, da utilização dos tablets. Outra mudança significativa nessa sociedade foi a mudança de se comunicar com as pessoas. Nós viemos de um paradigma onde nós tínhamos um telefone fixo, com fio, onde você girava os botões ali para fazer a descagem do número. Aí na imagem nós temos exemplo também do primeiro aparelho celular da Edison. De portátil, ele não tinha tantas características quanto a gente tem hoje. Então, hoje nós temos esse fator comunicação na palma da mão. Então, outra mudança significativa nessa sociedade. Além disso, as transações bancárias, a forma que você efetiva o pagamento de contas, dos seus boletos, também mudou. Veio de um padrão onde você emitia um cheque, onde você precisava ir a uma agência bancária, para a possibilidade de você efetivar essas transações utilizando um cartão magnético ou até mesmo
usando o seu relógio inteligente. Outro exemplo bem característico da sociedade atual é essa transposição daquilo que nós tínhamos com relação a alguns anos atrás em termos de identificação pessoal, né? Nós tínhamos documentos que eram estritamente papel, né? Hoje a gente já tem a possibilidade de ter esses documentos de forma virtualizada em aplicativos, né? Como, por exemplo, a Carteira, né, Nacional de Habilitação, a CNH, que é a carteira de motorista. Hoje você já tem essa possibilidade de não utilizar mais a versão física e utilizar a versão digital dentro de um aplicativo no seu celular. É só mais outra mudança que nós podemos contextualizar aí. Outro exemplo bem característico, né, e isso nos remete também ao contexto escolar, a questão das pesquisas acadêmicas, né? Do lado esquerdo nós temos uma imagem de uma coleção Barça, né, onde a gente efetivava as nossas consultas acadêmicas para fazer a pesquisa escolar. E hoje a gente tem aí inúmeras possibilidades através, né, por meio do advento da internet e das aplicações que essa internet nos proporciona, né, inúmeras fontes onde nós podemos consultar essas informações de forma instantânea e, é claro, levando em consideração o fato também da atualização mais rápida que essas informações acabam sofrendo. Outro exemplo, nós temos os livros digitais, né? Os livros digitais têm tomado conta da sociedade. As pessoas hoje acabam utilizando esta fonte, né, esta ferramenta, este recurso, como uma outra possibilidade de se manter atualizado. Existem, é claro, os saudosistas que sempre falam que ainda preferem o livro físico por conta do cheiro, por conta de montar a estante em casa, mas existem os outros benefícios também do livro digital, né? É importante levar em consideração que esses recursos, esses dispositivos que armazenam os livros digitais, nos permitem armazenar uma quantidade gigantesca, né, de livros em um único lugar. E, é claro, economizando tempo, economizando espaço, né, se você quer carregar de um lado para o outro. Além disso, né, nós temos também outros exemplos mais clássicos, como, por exemplo, a forma que a sociedade hoje interage, que a sociedade utiliza para escrever, né? Nós tínhamos antigamente uma máquina de escrever que nos permitia, de certo modo, a uma determinada velocidade, desenvolver, né, textos, né, usando o papel e esta máquina que é mostrada do lado esquerdo. E hoje nós temos o quê? Nós temos os computadores, nós temos os notebooks, nós temos os tablets que nos permitem escrever de forma mais rápida, né? Permitindo ainda otimizar o tempo, otimizar os recursos, otimizar também a questão da praticidade de você poder corrigir aquilo que estava errado, né, e repetir esse processo infinitas vezes, né, o que não era possível fazer de forma rápida, né, efetiva, usando a máquina de escrever. Isso é uma outra forma, né, que vocês podem perceber que a sociedade atual que nós estamos vivendo, ela sofreu uma mudança significativa, ok? Então vamos em frente. Nós falamos de todas essas mudanças, falamos de todas essas questões envolvendo a mudança da sociedade, e o que nós podemos perceber é que essa sociedade vem fortemente sendo reconhecida ou inserida dentro daquilo que nós chamamos de cultura digital, ou seja, ela demarca uma época onde as pessoas, onde a sociedade está fortemente impactada, modificada, né? Fortemente ligada às mudanças tecnológicas deste momento atual. Então, dentro dessa perspectiva, a cultura digital é um marco da sociedade
do século XXI. Ok? Vamos em frente, então. E aí nós saímos, né, fazemos uma comparação, né, de uma evolução, né, onde o homem, né, saiu de um ser primata, de uma situação onde ele precisou, né, construir os seus próprios instrumentos para sobreviver, resolveu criar mecanismos para se comunicar, e atualmente nós temos uma situação muito parecida ou consoante com essa evolução. Hoje o ser humano, né, ele efetivamente desenvolve essa comunicação muito afinca, né, muito ligada à utilização das plataformas de comunicação instantânea, os aplicativos de comunicação instantânea. Então, aí nós temos uma comparação do Homo sapiens, né, ou com o Homo sapiens, né, o homem ligado aos aplicativos de mensagem instantânea. O Homo sapiens, né, aqueles que aprendem brincando, que é uma geração multitarefa, que estudam escutando música, que falam ao telefone, que assistem TV, conversam de várias maneiras e ao mesmo tempo e navegam pela internet. Então, a característica essencial desse ser humano do século XXI, deste jovem, destes alunos inseridos dentro desse contexto da cultura digital, é essa geração, né, que consegue fazer inúmeras coisas ao mesmo tempo. Mas, né, e a educação atual, ela tem conseguido acompanhar essa sociedade que nós estamos vivenciando? Será que de alguma forma a sala de aula tem acompanhado esta mudança significativa? Vamos ver então uma parte do contexto histórico. Então nós temos aí um recorte histórico, né, daquilo que ficou caracterizado como educação 1.0. Né? Nós vamos fazer um paralelo aí entre a educação e o mundo do trabalho. Então, principalmente, né, a educação 1.0, ela era caracterizada pela essência, né, de formação do homem para o trabalho no campo. Então, existia sim um paralelo. Então, essas pessoas geralmente eram separadas em grupos, né? As ferramentas eram bem simples, pessoas de variadas idades, né? Não existiam pessoas fazendo o mesmo trabalho. Além disso, existia uma variedade nas roupas e cores dessas pessoas. Então, a essência da educação 1.0, formação do indivíduo para o trabalho no campo. Em seguida, nós temos a educação 2.0, já no século XX, que uniformizava, né, o processo educacional. Percebam na imagem de baixo que os alunos estavam todos enfileirados, uniformizados, e o professor lá no fundo ainda era visto como o centralizador das informações, o centralizador de todo o conhecimento. Então é importante ressaltar que essa é uma educação característica, né, ainda em muitas situações, mas principalmente no século XX, esta era a característica principal. Na imagem de cima, nós percebemos então uma linha de produção, né, uma indústria que adota o processo produtivo em linha de produção. Conseguem perceber a relação entre as duas imagens? Aquilo que era ensinado dentro da sala de aula, a forma que também era ensinado, era muito parecido com aquilo que era requerido dentro da indústria, né? As pessoas trabalhando sozinhas, né, em estações individuais, as ferramentas mecânicas muito específicas, pessoas da mesma faixa etária, a maioria das pessoas fazendo a mesma coisa, os trabalhos repetitivos, uma uniformidade na vestimenta, e além disso, né, pouco ou nenhuma conexão com o mundo externo. Tudo bem? Então nós vamos mais em frente, a educação 3.0. Dizem, né, que nós estamos vivenciando ainda parte dessa educação 3.0.
O trabalho atualmente, né, o mercado de trabalho hoje, ele requer que as pessoas possam resolver trabalhos, né, problemas de diferentes formas. Percebam aí na imagem diversos grupos desempenhando diferentes ações, utilizando ferramentas digitais, pessoas de diferentes idades trabalhando no mesmo espaço, né? Além disso, não há uma uniformidade. Percebam que existe uma diferença entre no que cada um está fazendo, porém, do lado direito nós temos a imagem da escola atual, no século XXI, muito parecida ainda com a escola vista na educação 2.0. Os alunos enfileirados, os alunos desenvolvendo atividades repetitivas e o professor ainda é o centro das atenções dentro dessa sala de aula. Percebam aí que nesse século XXI, aquilo que é empregado dentro das escolas difere muito ainda daquilo que o mercado de trabalho necessita ou requer do profissional do século XXI. Há quem diga, né, que exista atualmente uma tal de educação 4.0. Né? Ela começa a responder às necessidades da indústria 4.0, ou da também chamada quarta revolução industrial. E qual é a principal característica dela? É a linguagem computacional, é a internet das coisas, é a inteligência artificial e os robôs, que é o maior objetivo dessa nossa atividade de hoje. Então, alguns acreditam que isto ainda está acontecendo, outros dizem que isso está começando agora, já há quem diga também que existe uma educação 5.0. Nós vamos focar essencialmente na educação 4.0 por acreditar que é essa educação que nós precisamos efetivamente fazer acontecer neste século XXI. Vamos em frente, então. Onde entra a robótica nesse contexto? Como nós falamos agora há pouco, a robótica é uma das questões essenciais dessa educação 4.0. Mas para a gente falar de robótica, a gente precisa entender o que é um robô. E aí eu trago o livro da Maja, tá? Que retrata um pouco, aliás, é um dos livros mais interessantes disponíveis na literatura, que faz uma pesquisa bem ampla do que é robótica, né? A história da robótica, enfim. O livro Introdução à Robótica é um livro que eu aconselho, que eu dou como dica para você que quer entrar e conhecer um pouco mais sobre este recurso. Então, ela define o robô como sendo um sistema autônomo que existe no mundo físico, pode sentir o seu ambiente, pode agir sobre ele para alcançar alguns objetivos. Gente, aqui existem inúmeras possibilidades para se definir um robô. É claro que eu resgato apenas uma, tudo bem? Então é uma discussão muito grande, eu poderia trazer outros exemplos de conceito, mas estenderia muito este vídeo. A robótica, então, é o estudo dos robôs, o que significa que é o estudo da capacidade de sentir e agir no mundo físico de forma autônoma e intencional. Quais os tipos de robôs? Os principais, tá, gente? Da aplicação desses robôs. Existem robôs de aplicação industrial, robôs que são focados na pesquisa, robôs para uso militar, robôs que têm o destino para trabalhar na segurança, né? Robôs que são desenvolvidos para o hobby ou entretenimento, robôs que são desenvolvidos para o trabalho doméstico e pessoal. Além, é claro, também a medicina faz o uso da robótica, né? E o foco da nossa atividade hoje é falar um pouco sobre a robótica na educação. Além disso, as características do robô, isso é uma questão super importante. Quando a gente fala de robótica, muita gente automaticamente relaciona a robótica, robô, com um tipo de robô humanoide. Mas robô não é só aquele tipo de robô com a figura, com o aspecto humano. Então, por isso eu trago para vocês algumas características físicas, né? Os robôs manipuladores, os robôs móveis com ou sem rodas, né? Existem robôs bípedes, quadrúpedes,
hexápodes, humanoides, bípedes com cabeça, tronco e membros. Aqui a gente não vai entrar na discussão de algumas variações de robôs estritamente virtuais, né? Dentro da cibernética, dentro da inteligência artificial, existem algumas variações. Então vamos lá. E o que seria então, né? Falamos rapidamente o que seria robô e robótica, e então a gente entra numa discussão mais específica agora, que é falar sobre a robótica educacional. Muitas questões podem diferir, né, dentro dos conceitos que se tem atualmente sobre robótica educacional. Eu trago para vocês uma percepção, é claro que vários autores podem acrescentar ou tirar algumas das questões que eu vou trazer para vocês aqui. Tudo bem? Então vamos lá. O que é robótica educacional? Ela também pode ser entendida como robótica pedagógica, né? Que consiste em um ambiente de aprendizagem no qual o professor ensina ao aluno a montagem, automação e controle de dispositivos mecânicos que podem ser controlados por um computador. Aí nós temos uma referência, Oliveira e Guedes, que trazem essa definição. Tudo bem? De onde surgiu essa ideia? Gente, essa ideia surgiu lá em 1967, né, por um matemático chamado Seymour Papert, que nasceu na África, né, e lecionava no MIT. Ele foi e é, na verdade, né, um teórico que ficou amplamente conhecido sobre o uso do computador, né, na educação. Percebam aí que em 1967 ainda não existia interface gráfica, o computador ainda era algo muito rudimentar. Mas percebam que desde 1967 ele já fazia essas previsões, já desenvolvia pesquisa utilizando esse recurso em prol da educação. Então ele ficou conhecido como sendo um dos pioneiros, né, em utilizar este recurso para a educação. Na educação, o Papert, ele cunhou o termo chamado construcionismo, muito baseado naquilo que Piaget amplamente estudou e definiu como construtivismo, né? Então ele cunhou esse tema, que ficou conhecido como construcionismo, né? E que permite, né, essa ideia do construcionismo permite ao educando construir o seu próprio conhecimento por intermédio de alguma ferramenta, como, por exemplo, o computador. Aí nós temos alguns exemplos de obras, né, do Papert que ele escreveu, que ele desenvolveu propondo esta teoria, propondo esta ideia. Né? Nós temos o Mindstorms, nós temos a Máquina das Crianças, né? Inclusive existe uma versão bem mais atualizada, na verdade revisada, né? E nós temos ali do lado a linguagem Logo, que foi a linguagem de programação, né, utilizando comandos de computador, desenvolvida pelo Papert, para desenvolver algumas figuras geométricas baseado, né, utilizando princípios, né, de linguagem de programação. Então essas são algumas das questões históricas que eu trago rapidamente para você. Tudo bem? Vamos em frente então. Nós temos aqui alguns exemplos de kits educacionais. Nós temos alguns exemplos aí, tá, gente? Existe uma variedade muito grande. Aí nós temos o Lego Mindstorm, né? Nós temos o kit Modelix também. Nós temos o Fischer Technique. Nós temos alguns exemplos também de robôs sendo construídos com materiais alternativos, né? Com sucatas, com materiais que geralmente iriam para o lixo. Nós temos também a última imagem aí embaixo, um exemplo de robô sendo desenvolvido utilizando um controlador Arduino. Tudo bem? Vamos mais em frente então. Quais são as vantagens então de utilizar a robótica na educação? A questão são inúmeras. Eu trago algumas para vocês. Por exemplo, interdisciplinariedade na prática, são inúmeras as possibilidades de você trabalhar com disciplinas, né, diferentes no mesmo projeto, no mesmo propósito. Né? Além disso, a robótica também torna a programação fácil, sem contar que a robótica também permite você trabalhar
e desenvolver o pensamento computacional, né? Desenvolver e estimular o raciocínio lógico. Além disso, a robótica, dentro da educação, ela estimula a curiosidade e a criatividade. Outra coisa super importante e que nós professores temos bastante dificuldade em desenvolver em sala de aula é o trabalho em equipe, né? Através da utilização da robótica você consegue desenvolver essas habilidades nos alunos. Além disso, em consonância com aquilo que nós estávamos comentando anteriormente, a robótica, né, é uma das tecnologias do mercado profissional, do mercado 4.0. Além disso, atividades que usem a robótica ajudam, né, enfatizam para que os alunos possam seguir uma carreira dentro das ciências exatas, né, desmistificando o universo da robótica. Algumas desvantagens em utilizar a robótica, por exemplo, a falta de estrutura, né, e equipamentos nas escolas. A robótica ela requer que você faça um investimento nesses itens, né? Além disso, a formação continuada de professores ainda é muito escassa, né? Muitos professores não se sentem familiarizados com essa tecnologia e acabam tendo dificuldade em lidar com processos que envolvam a manipulação de componentes eletrônicos, desenvolvimento de códigos de programação e tudo mais. Além disso, o alto custo, né? Aliás, a estrutura da educação básica, voltando, a educação básica brasileira ela ainda é muito engessada, apesar de nós termos a BNCC que vem trazendo uma quebra, né, do paradigma educacional brasileiro anterior, mas ainda temos um engessamento que não nos permite inserir, de certo modo, de forma sistemática, esses recursos dentro da sala de aula. Além disso, o alto custo para sua implementação e manutenção. É claro, cabe um adendo aí que isto sim pode ser um fator de desvantagem para a implantação, porém, hoje, existem alternativas mais baratas para que você possa fazer o uso dessa tecnologia em sala de aula, né? No caso, a robótica livre. A gente vai ver um vídeo agora que fala um pouquinho o que os alunos fazem com robótica. Vamos lá. And 3, 2, 1, let go! Notice on this Lightning team, they hit go and the drivers walk away. They trust the robot's going to do what it has to do. Meanwhile, the Mafia team has a soccer ball in hand. The robot lines up against the grassy knoll. They shoot and the ball goes over the soccer net. That should have been inside. Esses alunos, para participar dessa competição, eles acabam desenvolvendo inúmeras habilidades, inúmeras competências para construir esse robô e solucionar problemas propostos dentro desses desafios. Desafios que envolvem matemática, que envolvem física, envolvem inúmeros conteúdos curriculares que nós ensinamos em sala de aula. Mas para que isso possa efetivamente acontecer em sala de aula, nós precisamos mudar o pensamento, mudar a forma, mudar o objetivo das nossas ações em sala de aula. Para isso, a gente precisa repensar o porquê de ensinar certos conteúdos para o aluno e onde ele vai efetivamente aplicar isso em sala de aula. Tudo bem? Então, o que diz a BNCC sobre isso? Eu resgato aqui duas competências, né, das 10 competências gerais da BNCC, a número 4 e a número 5, e ela diz o seguinte na número 4. Utilizar diferentes linguagens verbal ou visual motora, né, como libras e escrita, corporal, visual, sonora e digital, né, bem como conhecimentos das linguagens artística, matemática e científica para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos, e produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo. Percebam aí que a competência 4 faz referência, mesmo que de forma tímida, né, na utilização, né, das linguagens digitais para que o aluno, para que o indivíduo possa se expressar, para que o indivíduo possa se comunicar. Além disso, né, essa forma de se expressar seria interessante se ele pudesse também compartilhar as informações, as experiências e o conhecimento científico.
Nós temos também a competência número 5, onde ela diz que o indivíduo deve compreender e utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais, incluindo as escolares, para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer o protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. Percebam aí essa questão de inserir a tecnologia no contexto escolar para que possa, né, permitir que os alunos consigam se comunicar, consigam se inserir no mercado, na sociedade, de forma, né, a ser consoante com as exigências do mercado do século XXI. Talvez a competência número 5 seja a competência mais importante ou mais relacionada com essa questão que nós estamos propondo em utilizar a robótica dentro do contexto educacional. Talvez a robótica permita que nós possamos efetivamente fazer esta competência ser desenvolvida na educação atual. Vamos em frente. Por onde que nós devemos começar? É claro que muitas dessas ações efetivamente só poderão acontecer, né, ou sistematizar dentro da sala de aula a partir de uma mudança do modelo atual da educação brasileira. Além disso, é preciso também pensar na formação continuada dos professores. Não basta colocar o recurso na sala de aula ou dentro da escola sem dar uma efetiva capacitação para os professores. Além disso, é preciso preparar o ambiente escolar, a estrutura física para receber este novo recurso, esta nova estratégia, esta nova forma de ensinar. Por onde que eu devo começar? Aqui eu trago algumas questões, é claro que não dá para trazer tudo de uma única vez, mas eu trago algumas possibilidades, né? É claro, de baixo custo, mais acessível, né? Nós temos aí o Arduino como exemplo, o Scratch, que é uma linguagem de programação que deriva, né, da ideia inicial da linguagem Logo desenvolvida pelo Papert, né? Aí nós temos alguns sites que podem ajudar as pessoas que querem iniciar, né, utilizar a robótica em sala de aula. Nós temos o programa E, nós temos o site também da computação na escola, que disponibiliza alguns materiais para quem quer iniciar utilizando Arduino, utilizando robótica de baixo custo, que deseja iniciar a utilizar a robótica em sala de aula. Aqui é só alguns exemplos de materiais que a gente poderia usar. Algumas tendências educacionais estão bastante em evidência, que fazem o uso da robótica educacional, inclusive, né? Aí nós temos o Mitchell Resnick e o Paulo Blixten, são dois entusiastas, né, que trabalham nessa perspectiva da aprendizagem criativa, da aprendizagem mão na massa, também que desenvolvem esse espírito da educação STEM, né, que envolve ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Esses são duas pessoas, são dois pesquisadores, são duas pessoas super importantes e são leituras interessantes que vocês podem fazer para encontrar um pouco mais de referencial teórico, de arcabouço prático, né, para tentar resgatar isso e trazer para a sua realidade, para o seu contexto educacional. Alguns eventos, né, que eu sugiro para que vocês resgatem experiências no Brasil e fora dele. Nós temos aí o site Porvir, que vez ou outra disponibiliza materiais educacionais que envolvem a robótica educacional, a aprendizagem mão na massa. O CEBI, que é o Congresso Brasileiro de Informática na Educação, que acontece todos os anos, que pode ser uma ótima fonte para vocês consultarem, né, os anais do evento para encontrar trabalhos de outros professores que desenvolveram, né, que foram desenvolvidos com robótica. O evento não trata só de robótica, mas tem gente publicando coisas com robótica lá dentro. Nós temos aí o site da robótica.org, que reúne vários eventos nacionais
exclusivos de robótica, inclusive tem o WRE, que é o Workshop de Robótica na Educação, Robótica Educacional, né? Onde as discussões são exclusivas usando robótica na educação. E nós também temos a SBC, que tem alguns eventos específicos, né? Nós temos o Congresso Brasileiro da Sociedade Brasileira de Computação, que também não é exclusivo de robótica, mas alguns trabalhos são publicados e apresentados com essa temática. Tudo bem? Eu, para refletir, deixo aqui uma mensagem, né, de Paulo Freire, que me motiva todos os dias, que me faz pensar o porquê é importante repensar nossas ações, o porquê é importante pesquisar, o porquê é importante adotar novas estratégias em sala de aula. Paulo Freire diz o seguinte: sem a curiosidade que me move, que me inquieta, que me insere na busca, não aprendo e nem ensino. Eu gostaria de agradecer a todos vocês que estiveram aí do outro lado. Qualquer dúvida que vocês tenham em relação ao material, é só entrar no meu site que eu vou disponibilizar essas informações para vocês lá. Meu muito obrigado, até mais, tchau, tchau!